Olá, pessoal. Professor Frank Santos, tudo bem? Por muitos anos, a geografia política trata do processo de globalização. De maneira recorrente, é um tema que é tratado como um fenômeno moderno e ininterrupto. Mas, na verdade, nas últimas décadas, observa-se uma fragmentação desse viés integracional que se iniciou após a Guerra Fria. Muitas guerras localizadas regionalmente, terrorismo, redução de algumas identidades comunitárias e até crises financeiras globais afetaram a mundialização do comércio e a prática socioeconômica dos países em globalizar. Alguns estudiosos do tema tratam esse movimento contrário de desglobalização. A desglobalização é um processo, um fenômeno que marca uma reversão parcial ou completa da globalização, caracterizado pela redução da interdependência econômica e cultural entre os países. Enquanto a globalização promoveu a integração econômica mundial do comércio, a mobilidade de capital, a disseminação de ideias, a universalização tecnológica, há uma certa padronização cultural e muitas vezes tendências que são regionalizadas, a desglobalização já caracteriza por quê? Por uma redução do comércio internacional, países podem adotar políticas mais protecionistas, tarifas mais altas, barreiras comerciais e até renegociam tratados antes estipulados, que diminui esse comércio entre essas nações. O nacionalismo econômico também prejudica, porque enfatiza uma produção doméstica, reduz a dependência de produtos estrangeiros. A reconfiguração de certas cadeias de suprimentos internas faz com que empresas busquem fornecedores locais em vez de fornecedores globais, muitas vezes evitando risco associado a choques econômicos, como pandemia ou guerra, por exemplo. Há também uma diminuição na mobilidade de pessoas. A integração e a migração ocorrem menos. Muitas vezes, o aumento de políticas mais restritivas de controle de fronteiras diminuem esse movimento das pessoas. Há um crescimento do protecionismo. Alguns governos adotam políticas que favorecem indústrias locais, produtos são fortalecidos e barreiras comerciais são colocadas para outros concorrentes. A desglobalização ocorre também por tensões geopolíticas regionais que podem prejudicar muitas relações internas dos blocos. A pandemia, por exemplo, expôs a vulnerabilidade de cadeia de suprimentos nas regiões e até no globo, levou o país a buscar alternativas locais. Crises econômicas financeiras, o efeito dominó pode impulsionar também políticas de proteção que mais desglobalizam do que globalizam. Mudanças tecnológicas, avanços na automação de países em desenvolvimento, a necessidade de produzir coisas com preço menor também tira o poder desses grandes mercados globais. Por exemplo, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, é considerado uma manifestação da desglobalização, uma vez que o país distanciou do mercado comum europeu. A própria guerra entre Estados Unidos e China, a escalada de tarifas de um lado e do outro, sanções comerciais, é outro exemplo que ilustra a tendência e logo em dois grandes países que buscam a globalização para poder crescerem cada vez mais, mantendo uma certa dominância comercial. Esse movimento é observado em algumas regiões, alguns setores, principalmente os setores mais modernos. Países da Europa Ocidental, da América do Norte, do Extremo Oriente, são países que passam por essa dinâmica justamente por quê? Porque há nesses países uma grande contradição entre fornecer e atender o mercado externo prioritariamente do que o mercado interno. Então, nesses últimos anos, surgiram, inclusive, alguns processos políticos internos nesses países que valorizam mais o nacionalismo. A primeira eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, onde ele foi eleito defendendo uma industrialização, desenvolvimentismo nacional, diminuindo um pouco a dependência do mercado externo, principalmente do chinês. O próprio Brasil, que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro também um liberalismo econômico, promovido pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao mesmo tempo um conservadorismo cultural, que fala de patriotismo, de ufanismo. Então isso é uma contradição desses tempos. Ao mesmo tempo que países intermediários como o Brasil precisam estar no mercado global para atender suas demandas de consumo, eles também querem, de alguma forma, ter um certo conservadorismo interno, manter suas tradições, manter seus costumes produtivos e culturais. Além disso, tem também
modelos autoritários, algumas ações que politicamente são internas, mas que geram repercussão com a democracia global, como a Venezuela, com o ditador Maduro, como a China, com um país fechado em prol de um partido único comunista, próprio Cuba, que ainda vem de resquícios da ditadura castrista, e até o Brasil, que agora entra num rol negativo de países que adotam a censura, né? Com o banimento do X por causa de atritos ideológicos ilegais ou ilegais, depende do contexto que se analisa, com o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, que meio que junto com o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca manter o país num certo controle ideológico e político, com a desculpa de estar protegendo a democracia, mas que na verdade está querendo manter longe do poder os opositores, né? A direita conservadora que quer voltar ao poder depois da saída do Jair Bolsonaro. Então, todos esses movimentos de fechamento, de manimento, de censura, de autoritarismo, de ditadura, são movimentos contrários à globalização. Eles mais desglobalizam do que globalizam. Eles mais difundem uma ideia retrógrada e às vezes até fascista de um desenvolvimento interno em detrimento de uma política externa, aberta e democrática, tá? Então, a desglobalização ela está acontecendo em alguns lugares, em alguns momentos, em certos contextos, mas ela é presente. Então, o espaço geopolítico mundial está vivenciando nesse momento uma ação e reação. A força da globalização sendo colocada à prova pelos movimentos de desglobalização. Vamos ver no que isso vai dar. O importante é termos uma visão crítica sobre esse processo e tentarmos entender cada vez mais como os espaços serão produzidos depois dessas contradições. Estudem geografia, ela faz parte do nosso cotidiano. Nosso cotidiano, ele é geográfico. Fica a dica.